Amados, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Fiquei um pouco rouco, porque eu vim de uma cidade ali muito fria, Mossoró, né, Wilton? Eu cheguei no calor aqui de Apodi. Lucas 24. Os irmãos aqueles que puderem ficar de pé reverentemente. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Amém? O título da nossa mensagem é Permaneça conosco. Diz assim a palavra. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava ao seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Mais uma vez, Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez nós te louvamos pela vida da Igreja Batista aqui em Apodi, que celebra 57 anos de propagação do Evangelho. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado pelos pastores, ó Deus, que têm alimentado esse teu povo com a tua palavra. Obrigado por essa membresia, ó Deus querido, que tem feito a diferença nessa cidade e região. Continua abençoando o teu povo ricamente, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema da nossa palavra é permaneça conosco. Eu acredito que esse texto da palavra de Deus,
que esse texto das Escrituras, eu acredito que é um texto assim fascinante, extraordinário, essa palavra do Senhor. Para a gente entender um pouco o enredo em que se desenrola o Evangelho, a palavra nos mostra, irmãos, que naquele momento, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, a palavra de Deus nos mostra claramente que aqueles homens, eles se encontravam de uma certa forma, um tanto quanto desorientados. Eles se encontravam perplexos. Aqueles homens haviam, de uma certa forma, ao longo da caminhada, nutrido a sua esperança, justamente na pessoa de Jesus Cristo. Agora aqueles homens, segundo a palavra, se encontram desorientados. Eles estão alheios, eles haviam nutrido expectativas acerca de Jesus, pois eles queriam que Jesus, de fato, redimisse a nação de Israel. Mas ele morreu, Jesus morre. E eles agora se encontram praticamente, a vida perde o sentido para eles. Jesus morre, alguns discípulos estão escondidos, segundo a palavra de Deus, as portas estão totalmente fechadas, trancafiadas, 2 mulheres estão chorando ali na porta do túmulo, e a Bíblia diz que aquelas mulheres têm uma visão extraordinária. A Bíblia diz que aparecem anjos, e aqueles anjos dizem àquelas mulheres: olha, Jesus está vivo, vocês não precisam mais chorar. De fato, ele ressurgiu, ele ressuscitou como ele havia dito, ele ressuscitou como de fato ele falara para vocês, ele está vivo. A Bíblia diz que 2 apóstolos também constatam de fato que o túmulo está vazio. Aqueles homens vão lá e eles verificam de fato o túmulo se encontra vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Só que para os irmãos terem ideia acerca de Emaús, dizem que Emaús é uma cidade que não há uma localização de fato geográfica para Emaús. Vocês procuram localizar Emaús e ela não é localizada geograficamente, ou seja, Emaús na verdade representa, do ponto de vista espiritual, um local de insegurança, um local de uma certa instabilidade. E aqueles discípulos que vão caminhando para Emaús, eles na verdade carregam isso no coração deles. São homens inseguros, são homens que na verdade perdem a esperança enquanto caminha, são homens que na verdade vivem uma vida de pura instabilidade, poderíamos dizer assim. E Emaús na verdade representa isto. Eu gostaria que vocês entendessem isso que eu estou comentando nesse momento. E aqueles homens, irmãos, eles começam ali, a gente poderia dizer, do ponto de vista da cidade de Emaús, poderíamos dizer que ali é um momento poético, poderíamos chamar de caminho ou estrada sem sentido algum. Quantos dos irmãos aqui já passaram por isso? Caminharam a vida cristã, e de repente tem um momento na sua vida cristã que você para, e você começa a refletir, e você começa a fazer um tipo de pergunta para você mesmo: qual o sentido da minha vida? Quantos já passaram por isso? Quantos dos irmãos já experimentaram isso na vida? Está caminhando, você tem um projeto de vida, e você de repente para e começa a refletir: qual o verdadeiro sentido para a minha vida? Eu poderia dizer para você nessa noite aqui que Emaús representa isso. É um local sem esperança, é um local que na verdade representa de uma certa forma, uma certa insegurança para a vida da gente. Por Emaús caminha pessoas que não possuem nenhuma perspectiva de vida. É gente que infelizmente confessa a sua insatisfação com a vida. Emaús poderia ser assim. Esses 2 homens retratam o que acontece com muitos de nós hoje. Gente sem rumo, sem nenhuma direção. Mas eu na verdade não quero caminhar, eu não quero focar num caminho para Emaús. Eu não quero focar naquele retorno para Emaús. Eu não quero focar na direção daqueles homens. Mas eu quero focar numa expressão que está no texto da palavra de Deus. E eu queria que você refletisse comigo nesse instante. Eu queria que você pensasse nesse termo: fique conosco. Fique conosco. Esse foi o pedido deles. É um cuidado com o viajante.
Observem bem que Jesus vai andando com eles. Jesus começa a conversar com aqueles homens. Jesus chega para aqueles homens e pergunta: olha, o que está havendo? Eles olham para Jesus, pasmos, e dizem: olha, tu és por acaso o único alienado, alguém que não sabe os últimos ocorridos aqui em Jerusalém? E Jesus então resolve perguntar-lhes o que é que está acontecendo. E ele diz: olha, um homem chamado Jesus, alguém que disse que iria redimir a nação de Israel, ele morreu. Ele morreu. E nós não sabemos mais de nada. É bem verdade que algumas mulheres disseram que foram lá e perceberam que o túmulo estava vazio. E alguns dos apóstolos que caminhavam com ele constataram que de fato o túmulo estava também vazio. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, Jesus começa a andar com eles. E o pedido deles é um pedido, irmãos, de cuidado com o viajante. Era muito comum naquela época, na época de Jesus Cristo, as pessoas tinham um cuidado todo especial com o viajante. Um viajante que vai passando pela sua casa, um transeunte, que vai para um determinado destino. Quando chega a determinada hora da noite, ele já não tem mais acesso a local nenhum. As pessoas, elas tinham aquela cultura de convidar o viajante, mesmo sem conhecê-la, para abrigar lá em sua casa. Aqueles homens que vão andando com Jesus, porém não sabem que é Jesus. A Bíblia diz que os olhos estão fechados, mas mesmo assim, eles convidam Jesus para entrar na sua casa. Ele diz: Jesus, olha, entra na nossa casa, pois a noite está chegando. Como eu disse, isso é peculiar na cultura oriental. Eles não abandonam ninguém, eles já estão à porta de casa e gentilmente oferece guarida a Jesus. Esse é o pedido, irmão, de uma alma desorientada. Jesus Cristo, esse é um pedido de uma pessoa sem rumo. Jesus fica conosco. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, eu não sei como é que está a tua caminhada no dia a dia. Eu não sei como é que está o teu projeto de vida. Eu não sei qual o sentido que a sua vida tem assumido nos dias de hoje. Talvez a semelhança daqueles discípulos que iam para Emaús, talvez você faça a mesma pergunta, tenha o privilégio de fazer a mesma pergunta para Jesus. Jesus, olha, fica comigo. Jesus, entra na minha casa, a minha vida perdeu o rumo. Os meus projetos que tanto eu ansiei, eles desmoronaram. Aquilo que um dia eu projetei, a minha perspectiva de vida, ela desmoronou. Jesus, olha, fica comigo. O meu casamento está um verdadeiro caos. Mas eu acredito que se o Senhor ficar comigo, a minha vida ela pode ser novamente reestruturada para a honra e para a glória de Deus Pai. Mas para tanto, é necessário Jesus fazer parte do meu projeto de vida. Para tanto, é necessário que a gente de fato convide ao Senhor para participar dos nossos projetos. Nós não podemos deixar Jesus de fora do projeto da gente. Nós não podemos continuar caminhando sem direção ou sem rumo, à semelhança dos discípulos que iam para Emaús. Jesus, olha, fica conosco, permaneça conosco. Então esse é o pedido daqueles homens. Fica conosco, entra na minha casa, me dá uma direção. Meus amados irmãos, se alguém pode dar direção à minha vida, o único que pode dar direção às nossas vidas chama-se Jesus Cristo. É o único que de fato pode mudar verdadeiramente a essência da vida de cada um de nós. É só a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Há momentos em nossa vida, irmãos, que nos sentimos desorientados, sem rumo mesmo. Eu acredito que vocês já passaram por isso. Eu acredito que muitos dos irmãos aqui presentes já tiveram momentos na vida que ficaram totalmente desorientados. Eu tive a oportunidade de ouvir um professor agora, pastor Wellington. Eu achei interessante. Quando se fala de cultura, e aquele jovem professor dando aula, ele falou uma coisa bem interessante. Ele é oriental, ele é filho de coreano, e ele partilhou conosco a sua experiência de salvação. O pai dele migrou muito cedo para o Brasil, os filhos nasceram no Brasil. O pai dele continua católico, faz parte de uma igreja católica. E ele diz, olha, na nossa cultura, quando o nosso pai vai chegando em casa, a gente ouve o barulho da chave, o que nós estivermos fazendo, todo mundo para receber o pai e prestar-lhe reverência. E ele diz, olha, irmãos, eu
enveredei pelo caminho das drogas. Comecei a usar droga, comecei a beber. Chegava em casa embriagado. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim e me alcançou. Quando o pai dele soube que ele havia se convertido ao Evangelho, ele disse, meu pai sempre foi um homem extremamente respeitador para com a minha mãe. Mas naquele dia, quando meu pai soube que eu havia me convertido a Cristo, meu pai chegou em casa embravecido, dizendo que minha mãe o havia traído porque ela sabia da minha conversão e não havia feito nada com ele. O padre da paróquia estava cobrando dele: você vai deixar que seu filho fique na igreja? Ele chegou em casa, começou a arrumar a mala. Enquanto ele arrumava a mala, a esposa chega perto dele e dá uma sacudida nele e diz: dá uma parada, e começa a refletir. Veja como está o seu filho. O nosso filho todos os dias chegava em casa embriagado. O nosso filho consumia droga. Veja o nosso filho como ele está. E aquele homem cai em si. E ele percebe que o filho dele está diferente para a glória de Deus. Porque o filho dele teve o privilégio de dizer: pai, entra na minha casa. Mas ele diz: irmão, só para vocês terem ideia, meu pai ficou 7 anos, literalmente, sem dirigir a palavra a mim, pelo simples fato de eu ter abraçado a fé na pessoa de Jesus Cristo. Depois de 7 anos, ele anunciou que ia casar. Aí o pai teve que conversar com ele. Ele chegou para o pai e disse: papai, eu vou me casar. Eu vou convidar o meu pastor para fazer meu casamento, mas eu quero que seja na sua paróquia. Vamos lá falar com o padre. E o pai ficou muito feliz. Mas não foi realizado na paróquia. Mas ele disse que recebe na casa dele o seu futuro sogro e a sua noiva. E diz que o sogro faz a seguinte pergunta ao Wilton: como é que é isso? Você católico, seu filho crente. E diz que naquele momento, ele dirige a palavra ao filho e diz: ele é o meu filho. Ele é o meu filho. E ele disse que fez o doutorado na Escócia e aí no Canadá. E o pai dele o ajudou financeiramente para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Eu estou dando esse testemunho desse professor apenas para dizer, amados irmãos, que quando Deus entra na vida da gente, as coisas acontecem. Fica conosco. Foi o pedido daquele rapaz. Há momentos em nossa vida que está tudo aparentemente perdido. Mas a gente pode dizer: Senhor, entra aqui na minha casa. Fica comigo. Esse é o pedido da alma carente. Esse é o pedido daquela alma que se encontra totalmente desalentada, meus amados irmãos. Fica conosco. Meus amados, a vida só tem sentido com Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? A vida só tem sentido com Jesus, fica conosco. A vida só tem sentido com o Senhor. Veja a situação desses homens. A Bíblia diz que um dia eles deixaram tudo por Jesus, perderam tudo, e agora eles acabam perdendo Jesus também. Eles acabam perdendo Jesus também. E quando Jesus morre com Jesus a esperança daqueles homens. Ele diz: meu Deus, eu deixei tudo. Eu deixei família por causa de Jesus. Eu deixei trabalho para seguir Jesus. Mas agora Jesus morre. E a vida fica frustrada para aqueles homens. E eles responderam: o que é que eu faço? E Jesus diz: olha, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E aqueles homens tinham feito tudo isso. Ele disse: olha, Senhor, nós procedemos assim. Nós procedemos assim, deixamos amor de pai, deixamos amor de mãe, deixamos tudo. Mas Jesus morreu, meus irmãos. E nós estamos agora frustrados. Nós não temos mais esperança. Quantos de nós procedemos assim, irmãos? Mas eu quero dizer para você, você que não deixou Jesus, você que não abandonou Jesus, um dia Ele vai voltar de forma poderosa e gloriosa para levar a sua igreja, amém? Um dia Ele vai retornar, um dia Ele vai voltar para buscar o seu povo, para a honra e para a glória dEle mesmo. Um dia Jesus vai voltar. Interessante notar que aqueles homens é como se estivesse dizendo para o Senhor: olha, nós abrimos mão do nosso futuro, e agora eles descobrem que perderam o presente também. Eles ficam sem nenhuma perspectiva de futuro. A situação deles é delicada, pois eles estão sem esperança. Pois no fundo, nós não temos, eles disseram, nós não temos mais esperança.
Eu acredito que os irmãos concordam comigo que todos nós sonhamos com dias melhores. Não é verdade? A gente não sonha com dias melhores. Quando entra uma política nova, a gente não acredita que os dias vão ser melhores. A gente sempre sonha com isso. Essa é a esperança de cada um de nós. Mas os discípulos no caminho de Emaús, irmãos, eles perdem tudo. Eles perdem esperança, eles perdem perspectiva, eles perdem o rumo da vida. A vida deles já não tem mais nenhum sentido, eles não têm para onde ir. Tem pessoas que possuem coisas, mas não têm direção. Quantas pessoas se tornaram ricas e abastadas e depois descobrem que que conseguiram apenas coisas, só coisas. Tem pessoas que adquiriram na vida só dinheiro. Tem pessoas que adquiriram na vida só patrimônio. Tem pessoas que chegam no final, como diz Salomão, olha, é tudo vaidade. Eu adquiri na minha vida apenas isso, apenas coisas. Tem muita gente frustrada porque só tem coisas. E quando você conclui que só tem coisas, está na hora de você dizer para Jesus: Senhor, fica conosco. Entra na minha casa. Faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Muda o meu destino, dá orientação para a minha vida, para a honra e para a glória de Jesus. Quantas vezes estamos assim, meus amados irmãos, sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. Provérbios fala da sanguessuga, né? Que diz dá e dá. A Bíblia diz, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. O problema atual nosso é que estamos trocando os valores espirituais por valores materiais, como se os valores materiais fossem os últimos valores das nossas vidas. Meus amados irmãos, o último valor da vida da gente são valores espirituais. A coisa mais importante das nossas vidas precisa ser a pessoa de Jesus Cristo, na minha e na sua vida, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que tudo aqui na terra passa, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. A mulher mais bonita, um dia ela envelhece. O carro mais atual um dia sai de linha, sai de moda. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Permanece para todo sempre. Porque a nossa vida não consiste apenas nessa vida aqui. A nossa verdadeira vida está para além desta vida aqui, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Eu e você, um dia, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Por isso que ele diz, olha, fica conosco. Fica conosco. Foi isso que os discípulos disseram para o Senhor. Interessante notar quando Jesus conversa com um jovem rico. Aquele jovem tem muitas coisas, mas que não propicia paz para a alma. O moço rico tinha religião moral elevada, mas Jesus diz a ele, falta-lhe alguma coisa. Venda tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me siga. Às vezes, irmãos, nós possuímos coisas. Nós não podemos nos esquecer que somos seres espirituais. Tem uma frase interessante de Agostinho de Hipona que diz, dentro do coração do homem há um vazio que só pode ser suprido por Deus. Amém? Há um vazio no coração de cada ser humano. E esse vazio só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Só Deus. Só Deus é quem pode preencher o nosso vazio. Infelizmente, muita gente tem jogado Deus fora. Aí tentaram preencher com drogas. Tentaram preencher com álcool. Tentaram preencher com prostituição. Os psicólogos chamam a isto de a ditadura da felicidade. Jovens, adolescentes, se drogando, aparentemente felizes, mas quando ele chega à conclusão, a vida não tem sentido algum. Só quem pode dar sentido à minha vida, a vida de cada um de nós, é Jesus Cristo. A vida não faz sentido, irmãos, então as pessoas procuram por tudo isso. Precisamos lembrar que um dia fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E só há descanso para a minha vida na presença do Pai. Só há descanso para as nossas vidas na presença de Jesus. Há um dado interessante que fala da Suíça. Dizem que a Suíça é considerado o país com o maior nível social exemplar do mundo. Mas por incrível que pareça, é o país que tem a maior taxa de suicídio
a maior taxa de suicídio. As pessoas conquistaram tudo, as pessoas conquistaram bens, as pessoas tiveram as suas conquistas pessoais, mas as pessoas se esqueceram que o verdadeiro sentido da vida, meus amados irmãos, se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Não são as circunstâncias, é algo dentro de nós. Por isso devemos dizer como aqueles homens: fica comigo, pois a vida só tem sentido no Senhor. Fica conosco, pois sem o Senhor não entendemos nada. Eles não entendem nada, pois eles se deparam com uma multidão que aclama Jesus como rei. Lembra desse episódio? A multidão começa a aclamar Jesus como rei. Depois aquela mesma multidão, semana depois, começa a dizer, sabe o que para Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. As pessoas mudam de ideia facilmente. Nós precisamos tanto de opiniões, irmãos, muitas vezes ao nosso respeito. É muito comum isso hoje. As pessoas chegam para outras e dizem, olha, como é que eu estou? Eu estou bem? Como é que está a minha roupa? Eu estou bem? Como é que está o meu cabelo? Não posso nem dizer isso, né? Como é que está a minha vida aparente? Às vezes nós vivemos a partir da opinião alheia. Mas eu digo para você, querido, o sentido da sua vida só se ancora na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas mudam de ideia muito facilmente. E quando você tem amigos que quer controlar a sua vida, lembre-se, ele não é amigo. Não abra mão dos valores da palavra que aprendeu com seus pais para ser aceito pelos grupinhos. A opinião pública, ela é passageira. A Bíblia diz que Jesus alimentou uma grande multidão, mas na hora do vamos ver, só restaram os discípulos. Aqueles homens vira fatos extraordinários feitos por Jesus. Os discípulos de Jesus viram Jesus no barco, acalmando uma grande tempestade. Aqueles discípulos viram Lázaro morto há 4 dias e Jesus chamando-o à vida, mas agora ele está morto. Jesus morreu e aqueles homens perdem a esperança. A esperança morre com eles. Às vezes é a esperança do sonho de um casamento feliz que se acaba. O que é que eu faço, pastor? Tem gente que pensa em dar uma repaginada geral na vida. Tem gente que pensa em trocar de casa. Tem gente que pensa em trocar de mulher. Tem gente que pensa em trocar de marido, em trocar o guarda-roupa. Experimentam novas sensações. Experimentam tudo isso. Mas a vida continua sem sentido. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o único que dá sentido para a tua vida, para a minha vida, é a pessoa de Jesus Cristo. É só Jesus. Não é mudar o que está externamente diante de nós, é mudar o que está dentro de nós, e só quem muda o que está dentro de nós é a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa dizer como os discípulos, fica, Senhor, conosco. Com Cristo temos a certeza que o ponto final ainda não chegou. Ele continua escrevendo a história, ele ainda não terminou, só Jesus transforma, irmãos, a tristeza em alegria. O Calvário, que representa a dor, representa a dor, ali Jesus escreve a mais bela página da história. Só Deus é perito em fazer essas transformações. Senhor, fica conosco, pois sem o Senhor, a minha vida não tem sentido algum. No versículo de número 30, eu vou repetir para vocês, ele diz assim, do capítulo de número 24, o que é que ele diz no verso 30? Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Agora, então, os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. E ele desapareceu diante deles, e disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Olha que coisa fantástica. Enquanto Jesus falava com aqueles homens, o coração deles ficou aquecido. A coisa mudou. Eles não entendiam que era Jesus, mas agora, no verso 33, e na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Aqueles homens que voltam para Emaús frustrados.
decepcionados, cabisbaixo, sem esperança alguma, caminhando vagarosamente 4 quilômetros, depois que Jesus abre os seus olhos, que eles percebem que é Jesus, aqueles homens que outrora estavam cansados, a Bíblia diz que eles levantam e deixam Emaús de lado e voltam praticamente correndo para Jerusalém e se reencontram com os discípulos e dão testemunho de Jesus. Enquanto eles ouvem Jesus, o coração arde. Meus amados irmãos, nós nos dias de hoje, nós estamos precisando que os nossos corações estejam de fato ardendo para a honra e para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus precisa voltar novamente a arder os nossos corações. A palavra de Deus precisa novamente acender na mente e no coração da gente essa chama. Nós precisamos, ao ouvir a palavra, levantar mais uma vez, correndo à semelhança daqueles homens que deixaram de lado Emaús e agora foram para Jerusalém. O nosso destino não é mais Emaús, igreja. O nosso destino agora é Jerusalém para a glória de Deus Pai. Mas isso só acontece quando o meu coração, quando os nossos corações de fato forem aquecidos e reaquecidos pela palavra de Deus. Aqueles homens agora são tocados pelo Espírito de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que traz para a vida dos discípulos coragem para que eles anunciem a vida, para que eles anunciem a palavra do Senhor. Interessante notar que todos esses discípulos, todos eles, segundo a palavra de Deus, morreram como mártires, mas não negaram sob hipótese alguma ao Senhor. Foram homens que foram revestidos com a graça de Deus. A esperança foi novamente refeita no coração daqueles homens. A gente precisa ter um coração que arde, um coração de fato que anda na direção dos perdidos para a glória do Senhor. Fique conosco, Senhor. Amados irmãos, aqueles homens morreram. Eles não morreram por uma mentira, eles morreram por uma verdade. Quem morreria por uma mentira? Esses homens não eram loucos, e todos morreram porque acreditaram naquela mensagem. Quando confrontados pelas autoridades, eles não negaram ao Senhor. Hoje tem pessoas dizendo que não acreditam mais em Deus. Hoje tem pessoas abdicando da fé. Mas aqueles homens morreram porque acreditaram naquela mensagem. Falar do que temos visto, irmãos, é repetir o que eles disseram: Senhor, fica conosco, fica comigo. Jesus muda a nossa vida e nos dá direção. O que é que diz o versículo de número 35 desse livro? Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir